E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês, gente? Professor Jean falando aqui. Vamos para o nosso novo conteúdo aí de derivação, tá certo? Então vamos lá. O que vem a ser a derivação? A derivação é quando eu tenho uma palavra primitiva e através de um processo de criação em cima dessa palavra primitiva, eu criar uma outra palavra, tá? Esse processo se chama de derivação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a bananeira está carregada. Então, bananeira é uma palavra derivada de banana. Banana é a minha palavra primitiva. Então, através de um processo de derivação, ou seja, eu construí uma outra palavra em cima de algo que já existe. Então, eu chamo isso de derivação, processo de formação de palavra por derivação, tá? E nós temos alguns tipos aí de derivação, tudo bem? Nós vamos ter a derivação prefixal, a derivação sufixal, a prefixal e a sufixal juntas, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Tudo certo, gente? E aí a gente vai na derivação prefixal, tá? Então, como o próprio nome já diz, é uma derivação que vai ocorrer antes do radical, ou seja, quando eu tenho um afixo que está antes do radical, tá? Então, por exemplo, a palavra infeliz tem uma derivação prefixal, por quê? Porque o afixo vem antes do radical para formar uma nova palavra. A palavra primitiva é feliz, mas quando eu adiciono esse afixo aqui, que é chamado de prefixo, por que é chamado de prefixo? Porque vem antes do radical, tudo bem? É um termo que vem antes da palavra primitiva, antes da palavra de onde se origina o radical da palavra. Tudo certo? Impaciente, mesma situação. Eu tenho uma derivação prefixal porque eu tenho um prefixo, ou seja, um afixo antes do radical. Tudo certo, gente? Então, infeliz, impaciente. Tranquilo? Então, a derivação sufixal vai ocorrer quando eu tenho um afixo após o radical. Tudo certo? E quando eu coloco esse afixo após o radical, eu estou criando uma nova palavra. E o processo é chamado de derivação sufixal. Então, eu tenho aqui a palavra felicidade, ou seja, eu tenho aqui o meu radical e após o radical eu tenho o afixo para formar uma nova palavra pelo processo de sufixação. Tudo bem? Então, felicidade. A outra palavra aqui é pacientemente. Tudo certo? Ou seja, eu tenho um afixo que veio após o radical. Então, eu chamo de sufixo ou derivação sufixal. Tranquilo, gente? E a derivação prefixal e sufixal juntas, elas podem acontecer, tá certo? Quando que ela acontece? Quando eu tenho afixos antes e depois do radical para formar uma nova palavra. Então, eu tenho aqui, infelizmente, tá certo? Eu tenho aqui um prefixo e um sufixo. Os dois estão anexados ao radical. Quando isso acontece, e tem que ser simultaneamente, tá? Nós chamamos de processo de derivação por prefixação e sufixação. Aí eu tenho aqui a palavra deslealmente. Mesma situação, um afixo antes e um outro afixo depois do radical. Muito simples de entender isso, né? Então, vamos continuar. E a derivação parassintética? A derivação parassintética, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ela parece muito com a derivação prefixal e sufixal, né? Por quê? Porque eu vou ter, de fato, afixos antes e depois do radical. Então, olha aqui essa palavra aqui, ó, envelhecer.
eu tenho um afixo em antes do radical e ser depois do radical. Olha a outra aqui, ó. Ajoelhar, um afixo antes do radical a e a depois do radical. Tudo certo? Então, qual que é a diferença da derivação parasintética para a derivação prefixal e sufixal simultânea? Quando eu tento retirar um dos afixos, a palavra não vai existir ou não vai fazer sentido. Então, por exemplo, se eu tiro o prefixo aqui, fica velhecer. Se eu tiro esse prefixo, fica velhecer. Essa palavra velhecer existe? Não existe. Se eu tiro o sufixo ec, essa palavra envelhe existe? Não existe. Ou seja, lá na derivação prefixal e sufixal, eu consigo tirar um dos afixos e a palavra vai continuar certa. Por exemplo, se eu tiro o prefixo, fica felizmente. Você entende essa palavra. Se eu tiro o sufixo, fica infeliz. Você entende da mesma forma. A diferença é essa. Na derivação parasintética, quando eu retiro um dos afixos, a palavra não vai fazer sentido. Por isso que é chamado de derivação parasintética. Tranquilo, galera? Então vamos lá. E a derivação regressiva? A derivação regressiva, ela também é bem peculiar. Por quê? Porque, na verdade, quando o processo de derivação se dá, é pelo encurtamento da palavra primitiva. Ou seja, a palavra primitiva, ela vai perder um dos seus morfemas para formar uma nova palavra. Tudo bem? E notem, a derivação regressiva, ela vai sempre se dar pela substantivação de um verbo na forma infinitiva. Então, por exemplo, eu tenho aqui namoro. Namoro é uma derivação regressiva. Por quê? Porque namoro é um verbo, é um substantivo deverbal que vem do verbo o quê? Namorar. Então, quando eu tiro quando eu transformo o namorar em um substantivo de ação, eu estou fazendo uma derivação regressiva. E, por exemplo, o verbo, essa palavra jogo, esse substantivo jogo, veio do verbo jogar. Ou seja, o verbo jogar encurtou e se transformou nesse substantivo jogo. E assim se dá a derivação regressiva. Tudo certo? E aqui agora a derivação imprópria, gente. Então, o que vem a ser a derivação imprópria? A derivação imprópria é quando eu tenho uma palavra que pertence a uma classe gramatical e, dependendo do contexto onde ela esteja, ela vai assumir uma outra classe gramatical. Tá certo? Então, por exemplo, a rosa é perfumada. A rosa, no caso aqui, é um substantivo referente a um tipo de flor. Tudo certo? Mas olha esse exemplo aqui abaixo. Ó. O vestido rosa está fora de moda. Ou seja, rosa agora que a priori era um substantivo, agora passa a ser um adjetivo. Ou seja, não é mais um substantivo. Está em outra classe gramatical agora. Quando isso acontece, nós chamamos isso de derivação imprópria. Tudo certo então, galera? A gente fica por aqui. Eu peço que vocês voltem o vídeo, se você não entendeu alguma coisa, para complementar o entendimento. Volte lá no ponto que você não entendeu, assista novamente e tire a sua dúvida, tá? Não fique na dúvida, tudo bem? E eu peço que vocês façam essa atividade aí da página 117 a 119 e no próximo vídeo nós vamos fazer a correção dessas páginas aí. Então, pessoal, é isso. Um abração aí e até a próxima aula. Até mais!